Bom, e voltamos novamente ao contacto. Recordo que estamos aqui no auditório da Ordem dos Farmacêuticos, no Porto, para precisamente acompanhar uma cerimónia que vai acontecer dentro de alguns minutos, cerimónia de lançamento do livro Crónicas de José Martino. Ele que é agrónomo, consultor, subejamente conhecido, né, nestas áreas da agricultura e não só. Portanto, uma cerimónia que vai contar com ilustres convidados, desde Bento Aires, que é o presidente da Ordem dos Engenheiros da região Norte, também João Luís de Sousa, o diretor da editora Vida Económica, ainda Arlindo Cunha, professor universitário, também ele que já foi ministro da Agricultura, ainda a presença de Manuel Carvalho, com o seu testemunho, jornalista, diretor do Jornal Público, e claro, também a presença mais para o final do Sr. Ministro da Agricultura, nesta cerimónia que vai lançar um livro que tem um título bem sugestivo, Sem Papas na Língua, portanto, Agricultura sem Papas na Língua. Vamos ter a oportunidade de apreciar, enfim, ouvir os comentários que vão ser aqui deixados, portanto, e os testemunhos, efetivamente, que vão ser aqui ao longo desta sessão, aqui deixados por várias entidades, nomeadamente convidados estes que acabei de referir. Temos aqui um auditório, uma sala que se prevê ficar cheia, e pronto, digamos que estão as condições reunidas para uma boa cerimónia que dentro de alguns minutos com certeza que irá começar e desse lado irá acompanhar, portanto, esta transmissão em direto aqui via online da revista Voz do Campo. A vossa atenção. Neste auditório da Ordem dos Farmacêuticos, neste momento chegaram os convidados, portanto, que vão fazer parte desta cerimónia de lançamento do livro Crónicas de José Martino. O livro, concretamente, Agricultura sem Papas na Língua, um tema bem sugestivo. Chamo a vossa atenção para, dentro de alguns minutos, que irá então ser a abertura deste evento numa sala, uma sala que se prevê cheia, cerca de 200 e poucas pessoas, portanto, que irão participar em direto, aqui ao vivo, nesta apresentação do livro Agricultura sem Papas na Língua, de José Martino. Boa tarde a todos.
É com grande honra que vos dou as boas-vindas à cerimónia de lançamento de Agricultura sem Papas na Língua, uma obra do autor José Martino, publicada pela editora Vida Económica. Gostaria de informar que, por imprevistos de última hora, não teremos connosco o professor Arlindo Cunha e o jornalista Manuel Carvalho poderá juntar-se a nós mais tarde. Este livro transcende a mera coletânea de crónicas. É um manifesto de compromisso com o mundo rural e com a coesão territorial. O engenheiro José Martino, com a clareza resoluta e a franqueza que o caracterizam, aborda questões de relevância imperativa como as alterações climáticas, a desertificação, as políticas agrícolas e as complexas interações entre sustentabilidade ambiental, social e económica. Contudo, não se limita a identificar problemas. Apresenta-nos um repertório de soluções práticas e visionárias, incitando-nos a refletir sobre os desafios contemporâneos e, acima de tudo, a agir com urgência e propósito. Durante 6 anos, tive o privilégio de trabalhar ao lado do autor, que foi muito mais do que um mentor técnico. Pelo exemplo, ensinou-me o verdadeiro significado de resiliência, inovação e compromisso. Quem o conhece testemunha a sua humildade genuína, intuição estratégica e dedicação exemplar. Características de quem vive e sente o mundo rural. Ver hoje este auditório repleto de personalidades, de agricultores, de académicos, de decisores políticos, é a prova de que o seu trabalho tem impacto e ressoa para além das fronteiras do setor. Neste momento, temos a oportunidade de reconhecer não apenas a obra em si, mas também o empenho e a visão que lhe deram vida. Começaremos com as palavras de boas-vindas do Presidente da Direção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos, professor Félix Carvalho, seguindo do Engenheiro Bento Aires, Presidente da Ordem dos Engenheiros Região Norte, e, por último, o Dr. João Luís de Sousa, Diretor da Vida Económica. A apresentação do livro será conduzida pelo excelentíssimo Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, que muito nos honra com a sua presença. Terminaremos com as palavras do próprio autor para nos transmitir as suas visões e inspirações. Agradeço a todos pela vossa presença. Passo agora a palavra ao Presidente da Direção Regional do Norte, professor Félix Carvalho. Muito obrigado. Apenas 2 palavras. Primeiro, para dar as boas-vindas a todos a esta Casa dos Farmacêuticos. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, e, através de si, todas as instituições que hoje estão presentes neste evento. Os meus cumprimentos também ao Presidente da Ordem dos Engenheiros Região Norte, o engenheiro Bento Aires, e também, na sua pessoa, a todos os engenheiros presentes, a todos os convidados, agricultores, amigos também do autor, e, naturalmente, um cumprimento especial ao autor deste livro, que me parece da maior importância, José Martino. Devo dizer que, enquanto farmacêutico, profissional farmacêutico, tenho um interesse especial neste livro. E é um interesse especial ainda sem saber o seu conteúdo, porque eu considero que um bom profissional é aquele que está sempre aberto à possibilidade de incorporar mais conhecimento. E nada melhor do que incorporar mais conhecimento do que ouvir aqueles que não têm papas na língua, e que, com certeza, quem não tem papas na língua é porque conhece do seu métier, do seu trabalho. E, portanto, dou-lhes uma vez mais as boas-vindas a todos, e vamos, com certeza, ter hoje uma tarde muito interessante de uma apresentação de um livro que parece que promete muito. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Sr. Ministro da Agricultura, Engenheiro José Manuel Fernandes, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Farmacêuticos da Região Norte, colega Félix de Carvalho, a quem agradeço perante tanto dinamismo que o nosso autor teve na apresentação deste livro, a abertura da porta da Ordem dos Farmacêuticos, porque na nossa Ordem não teríamos capacidade para vos receber. Depois quero cumprimentar o nosso colega, engenheiro agrónomo José Martino, e agradecer-lhe o desafio que fez à Ordem de se associar a esta publicação deste livro. De facto, nos últimos tempos, na Região Norte, temos tido muitos colegas que querem apresentar os livros na Ordem, naquela que é a sua associação profissional, e a Ordem tem estado sempre ao dispor desses membros. E tem estado sempre ao dispor desses membros porque eu, puxando a minha costela de engenheiro civil, normalmente dizia, quando se fazia uma ponte, a engenharia fazia uma festa. Eu agora diria que quando o engenheiro publica um livro também devemos fazer uma festa, porque é um dos expoentes máximos daquilo que é o trabalho do engenheiro, que é pegarmos e materializarmos num suporte físico ou digital aquilo que é o nosso conhecimento e ao mesmo tempo estarmos a transferi-los para aqueles que são os cidadãos, que são os usufrutuários da engenharia. Por isso, José Martino, muito obrigado por nos desafiar e muitos parabéns por mais esta obra e que continua a desenvolver o seu trabalho profissional por muito tempo e a colocar a engenharia ao dispor da sociedade e também dos agricultores. Depois cumprimentar o editor do livro, o João Luís Sousa, que também terá alguns projetos connosco, os seus presidentes de Câmara, os seus vereadores, o seu vice-reitor da UTAD, o professor Eduardo Rosa, e permitam-me que abra aqui dois cumprimentos especiais ao professor Luís Braga da Cruz, membro conselheiro da Ordem dos Engenheiros, bem como à engenheira Manuela Mesquita, uma dirigente passada da Ordem e também com grandes funções e com grandes responsabilidades. A missão da Ordem é garantir que temos profissionais capacitados e habilitados para praticar os atos de engenharia. E, ao mesmo tempo, garantir que o conhecimento é transferido para a sociedade, é transferido para terceiros e garantir que esses atos são praticados com a garantia de ética e de ontologia profissional. E é isso que nós vemos aqui neste livro, que o autor nos procurou aqui trazer e dizê-lo sem papas na língua. E nós que estamos a dirigir a Ordem, a acompanhar a evolução da profissão, sabemos que hoje temos 2 ou 3 crises no mercado de trabalho. A primeira é talento, de conseguirmos atrair jovens estudantes para o setor da engenharia, e depois também temos dificuldades em reter este talento. Não conseguimos que os nossos jovens fiquem a trabalhar aqui em Portugal e queiram desafios e que vão para o exterior não em procura de empregabilidade ou de procura de melhores condições. E esta é uma missão da Ordem, é uma missão que tem de ser feita em conjunto com profissionais, com instituições de ensino superior e também com todos os engenheiros. E estou a dizer isto no sentido mais lato, mais alargado, mas o mesmo se aplica também à engenharia agronómica. O setor, a engenharia agronómica, a engenharia florestal. Temos empresas que nos pedem engenheiros florestais, engenheiros agrónomos, o mercado não está a formar e sentimos que temos de fazer este esforço conjunto de valorização destes 2 setores e de os tornarmos mais atrativos. Esse é um esforço que a Ordem tem procurado fazer e temos aqui connosco o Adelino Bernardo, coordenador regional do Colégio de Engenharia Agronómica, que tem procurado somar e trazer os engenheiros agrónomos para dentro da Ordem e para que a partir daqui se consiga fazer este trabalho conjunto, dinamização e de colocarmos a engenharia agronómica, de colocarmos a agricultura também no mapa e do roteiro das profissões atrativas. Não resisto a fazer um apelo ao Sr. Ministro, já o fiz em todos os eventos que o Adelino Bernardo organizou, que a agricultura é um dos setores que mais apoios tem do Estado e europeus. Porquê é que nós não temos estes engenheiros agrónomos a assumirem a responsabilidade pelos projetos, pelo investimento, pelas explorações agrícolas? Talvez esse fosse um caminho de garantirmos que a profissão era mais atrativa e agora poderão dizer-me, está ele a puxar a brasa para a sardinha dele.
Não estou porque não precisamos, mas sobretudo para garantirmos que o dinheiro era bem gasto e que os investimentos eram bem feitos e que passávamos a ter uma agricultura muito mais forte, muito mais competitiva. Porque quando falamos de agricultura, falamos de coesão territorial, como José Martino muito bem retrata aqui no seu livro. Falamos de termos a garantia que todos nós temos de que comer. Falamos da garantia que todos nós temos um território mais equilibrado, mais coeso, mais competitivo e, sobretudo, nós na Ordem temos defendido que só há futuro onde há engenheiros. Não que não haja onde os engenheiros não estejam, mas temos uma certeza absoluta, que esse futuro é tanto ou mais desenvolvido, tanto ou mais competente, quanto mais engenheiros tivermos nos processos de decisão, a assumirem as responsabilidades e a tomarem decisão. E, para terminar, peguei agora no livro e vi aqui uma citação do José Martino que eu acho que só poderia ser de um engenheiro e com isto terminava. Que só há coesão territorial em Portugal no dia em que os agricultores e os produtores florestais ganharem muito dinheiro com as respectivas atividades e forem altamente prestigiados pela sociedade. José Martino, isto só é possível com uma profissão. Nós, com os engenheiros, e com contributo como o teu, que hoje aqui partilhas connosco. Muito obrigado. Então, muito boa tarde. Quero cumprimentá-las, saudá-los, agradecer o convite para aqui estar, fazer 2 em 1, assim também apresento, no fundo, o livro, dar os parabéns ao autor, José Martino, cumprimentar e agradecer o anfitrião por nos dar, no fundo, a conhecer estas excelentes instalações. Obrigado, Dr. Félix Carvalho, Presidente da Ordem dos Farmacêuticos. Uma palavra também para o Presidente da Ordem dos Engenheiros do Norte, Engenheiro Bento Aires, e parabéns por essa defesa da engenharia, que significa nós procurarmos também colocar em prática o conhecimento que é sempre necessário e, no fundo, termos soluções para os desafios que nós enfrentamos. No fundo, falar deste livro é falar de José Martino, ele que tem um profundo conhecimento do território, que é desassombrado também no pensamento e na emissão desse pensamento, o que é positivo e significa que os espíritos livres são mais do que necessários no mundo atual. E aqui recordo-me, no fundo, de um provérbio que é chinês, que diz que só os peixes mortos é que vão ao sabor da corrente, e é preciso muitas vezes não ir ao sabor da corrente. Um livro que é um conjunto de crónicas que foram feitas para a vida económica 2022 e 2023, mas que tem um pensamento, tem uma linha e formam, no fundo, são peças de um puzzle que depois de lidas em conjunto dão a imagem, o pensamento, a defesa, e começo por aquilo que também já foi referido pelo Presidente da Ordem dos Engenheiros, a defesa da coesão territorial, a defesa do mundo rural. E estão bem ligados, coesão territorial e mundo rural. Quando falamos de coesão territorial, falamos dos fundos da política de coesão. Falamos do Portugal 2030. E em Portugal, os fundos da política de coesão é FEDER, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão. Todas as 242 regiões da União Europeia têm FEDER e Fundo Social Europeu, mas nem todas têm Fundo de Coesão. O Fundo de Coesão só tem os Estados-membros que têm menos de 90% do rendimento nacional bruto, sendo 100% a média da União Europeia. Ou seja, os mais pobres. Quanto é que é o Fundo de Coesão para Portugal? Cerca de 4.500 milhões de euros. Já agora, tem mais recursos depois as regiões que têm menos PIB per capita. Temos 3 tipos de regiões: as menos desenvolvidas, as regiões em transição e depois as regiões mais desenvolvidas.
As regiões menos desenvolvidas são aquelas que têm menos de 75% do PIB per capita. Qual é a região de Portugal mais pobre? Sendo que as regiões é Norte, Centro, Algarve, o Alentejo, Lisboa e Açores e a Madeira. Pois bem, a região que tem o PIB per capita mais baixo de Portugal é o Norte de Portugal. Já agora, há um programa operacional Norte, que tem 3.400 milhões de euros para 2021-2027. Mas que não tem aqui o fundo de coesão. Onde é que está, sobretudo, o fundo de coesão? No programa temático que se chama Programa Operacional de Sustentabilidade. Já agora, também, a região mais desenvolvida é Lisboa, que está acima dos 100% do PIB. Sendo 100, a média da União Europeia está acima dos 100. Se Portugal fosse Lisboa, não tínhamos fundo de coesão. Porque só recebemos porque há regiões mais pobres que puxam o PIB per capita para baixo. Isto para dizer algo que eu considero importante. Nós devíamos olhar onde é que cai o fundo de coesão. O fundo de coesão é importante para as linhas de metro. Pois, mas também é importante e seria importante que quando se faz uma linha de metro se percebesse que está a ser feita porque há territórios mais pobres que puxam o PIB per capita para baixo. Não tenho nada contra os recursos serem colocados em regiões que até não teriam acesso ao fundo de coesão, mas era importante não esquecermos que os fundos da política de coesão têm um objetivo que é o de diminuir as assimetrias regionais. E às tantas, um dia desses, se fizéssemos as contas, íamos chegar à conclusão que muitas vezes eles, em vez de diminuir as assimetrias regionais, agravaram as assimetrias regionais e não resolveram problema nenhum. Desenvolvimento rural, ligámo-lo muito à agricultura. Ligámos muito ao desenvolvimento rural, FEADER, o fundo destinado à agricultura, que não tem os montantes que nós temos para este objetivo de desenvolvimento, como tem o PT 2030. Mas há aqui a necessidade de conjugação de fundos. E eu partilho da visão, no fundo, que é feita pelo autor, quando defende o desenvolvimento rural, os territórios de baixa densidade, a coesão territorial, as nossas especificidades que nos permitem acrescentar valor e responder, no fundo, aos desafios globais. Quais são os desafios globais que nós temos? A globalização está aí. Temos a demografia e o aumento da população à escala global. Nós somos 8 mil milhões no planeta, seremos 9 mil milhões em breve. Mais de metade a viver nas cidades. As alterações climáticas que estão em todo lado. A escassez de recursos naturais. E depois, na União Europeia e nomeadamente em Portugal, temos o maior dos desafios. E chama-se natalidade. Nós somos dos mais ricos do mundo, a União Europeia, mas também somos os mais velhos do mundo. E em Portugal, a média de idades, quando há 50 anos atrás andava nos 27 anos, agora está aí nos 46, e fiquem também a saber que a região mais velha da União Europeia é uma NUT 3, que está aqui no norte, que é o Alto Tâmega, cuja média de idades é 56,5 anos. Não é por acaso que nós precisamos e precisaremos de mão de obra e de políticas para esta natalidade e da fixação da população e na agricultura, já agora, da renovação geracional, tema abordado neste livro, até porque a média de idade dos nossos agricultores em Portugal é acima dos 64 anos. E nós precisamos de uma União Europeia que defenda e que responda a estes desafios globais. E a autonomia estratégica da União Europeia é essencial. Eu tenho dito, e prometi que diria em todos os sítios, e este livro vai de encontro também a este pensamento, que agricultura é desde logo segurança alimentar. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer várias coisas, mas há uma que é essencial, que é comida no prato. Esquecemos-nos disto. Mas quer dizer, face aos desafios que vivemos, uma outra coisa. Defesa. E eu espero que nunca se perceba, nunca se tenha sequer a concretização deste significado, que é e significa também defesa. Mas a agricultura, e tal como o livro também o mostra, é transversal.
Agricultura é coesão, já foi dito, mas também é competitividade. E temos aqui um desígnio: diminuir aquilo que é o nosso déficit agroalimentar, que é superior a 5.500 milhões de euros. Mas também é investigação e inovação, é inteligência artificial, é robótica. E nem sempre há esta percepção. É também indústria de transformação. Também nem sempre há esta percepção. Agricultura é cultura, é património. Nós, aqui no Douro, hoje aquelas vinhas, face a alguns fundamentalistas, seriam impossíveis de fazer porque estariam em reserva ecológica nacional e se calhar alguns até considerariam que tinham um impacto visual negativo, mas aquelas vinhas que são história, são património, são herança cultural, são também bens públicos e atração do território, ou seja, a agricultura é também atratividade, é turismo, é gastronomia, algo que nos esquecemos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os vários fundos devem contribuir para a agricultura. Nós, quando falamos em agricultura de precisão, como o livro também refere, agricultura de precisão implica internet. Internet que devem ser os programas operacionais regionais, nomeadamente, a colocarem, não são os fundos da agricultura. E a agricultura não se divorcia, e a palavra sustentabilidade também está presente, não é contrário ao ambiente. O agricultor é o melhor amigo do ambiente. A agricultura é também sustentabilidade ambiental. E felizmente hoje andamos de mãos dadas de agricultura e ambiente, e algo mudou, até porque pela primeira vez o fundamental também ele contribui para, por exemplo, o regadio e para investimentos nesta área. O livro fala de água e neste objetivo e de seca, e neste objetivo eu não poderia deixar de meter aqui a iniciativa Água que Une, que será apresentada em janeiro e que tem como objetivo armazenar e distribuir de forma eficiente a água através de uma rede interligada, quer para a agricultura, quer para o consumo humano, mas também com um objetivo ambiental, por exemplo, para podermos ter caudais ecológicos nos nossos rios. Este armazenamento, já agora, tem uma coisa muito simples. Não é inteligente nós deixarmos fugir a água toda para o mar para depois a irmos buscar e lhe retirar o sal para voltar a utilizá-la. E, portanto, é necessário armazenar a água. E já agora fica aqui também um parênteses, porque muita gente foi contra o Alqueva. Muita gente dizia que aquilo nunca iria encher. E o Alqueva é uma auto-Europa. São 3.200 milhões de euros. Há quem prefira o deserto do que termos investimentos desta natureza que ajudam à fixação da população e ajudam em simultâneo o ambiente. Neste livro, a floresta não é esquecida e a questão dos incêndios. E aqui permitam-me também referir que temos o Pacto para a Floresta que será apresentado em janeiro, onde há aqui problemas que o livro também aborda, há obstáculos jurídicos que nós teremos de remover, há um emparcelamento que nem sempre é fácil de fazer, há condomínios para a floresta que são necessários, há um cadastro que é necessário acelerar, há sapadores que nós estamos também a apoiar. Sobre o vinho não me vou alongar, e o vinho no Douro e o vinho noutros locais, o vinho que faz parte, como eu tenho dito, do nosso modo de vida, do modo de vida europeu, gosto ou não, que está em rituais religiosos. Eu já usei a expressão que é verdadeira, não há missa sem vinho, e portanto isto demonstra bem que o vinho está no nosso modo de vida, e eu defendo um consumo moderado, do vinho. Está a cair em termos globais o seu consumo, há um ataque muito forte ao vinho, mas o vinho também ele é essencial para a nossa economia, e já agora há um superávit em termos da balança comercial de cerca de 720 milhões de euros, e é também ele património, é também ele cultura, mas coesão. Aliás, o vinho é um elemento fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento rural. O autor José Martino fala também da castanha. A castanha é uma força do norte. 85%
da castanha, em termos da área territorial, é no norte e, sobretudo, em Trás-os-Montes, e em boa hora a Refcast fez a primeira gala da castanha aqui no Porto, na Alfândega, no sábado passado. Castanha que enfrenta desafios, tal como o vinho e outras culturas, e aí entro na questão das alterações climáticas, que nos atingem a todos e que implicam mais investigação e inovação, e feita à escala da União Europeia. Nós, neste momento, por exemplo, temos a língua azul que nos atinge, mas atinge todos os outros Estados-membros, e não faz sentido a Alemanha estar a fazer a sua investigação, a Holanda a fazer a sua investigação, a Espanha a fazer a sua investigação, a França, quando temos um programa europeu, o Horizonte Europa, que devemos utilizar para fazer uma investigação virada para resultados, robusta, que permita uma vacina multifunções que se calhar os laboratórios até não estão muito interessados em ter, porque preferem ter uma vacina por cada um dos serotipos que existem. Mas é importante também, e face às alterações climáticas que temos e calamidades, que haja um reforço dos seguros. Seguros que devem ter, por exemplo, em termos europeus, também uma garantia europeia para seguros, possibilitando a diminuição dos riscos e que esses seguros sejam mais baratos. As alterações climáticas estão aí, não têm fronteiras. Mas também por falar em fronteiras, já agora, e fica aqui esta posição, nós não somos protecionistas, mas também não podemos ser ingênuos e devemos exigir reciprocidade. Eu não consigo explicar nem convencer nenhum agricultor do seguinte: ele não pode produzir produtos com determinados produtos fitofarmacêuticos, mas depois entram importações e consumimos produtos que vêm de outros países e que usam esses produtos fitofarmacêuticos. E, portanto, aqui a reciprocidade é também ela essencial. O nosso autor fala também de frutas e legumes, das organizações de produtores, um tema que lhe é bem caro, frutas e legumes onde temos tido uma evolução importantíssima em termos daquilo que são as exportações. No entanto, ainda temos um déficit neste domínio, o que significa que ainda temos um grande espaço de crescimento. E já agora, para eliminarmos o déficit agroalimentar, que é de 5.500 milhões de euros, temos, por um lado, aumentar as exportações e, por outro lado, diminuir as importações. Neste livro também é referido aquilo que é a renovação geracional, o rendimento do agricultor, que para nós são prioridade. É inaceitável que, em termos europeus, um agricultor ganhe em média menos de 40% das outras profissões. Não é por acaso que nós, eu não vou estar aqui a amassá-los com isso, mas ainda esta semana, também para o rejuvenescimento, lançamos concursos para apoio aos jovens agricultores, um aviso onde quem estiver em exclusividade numa zona vulnerável terá de prémio de instalação 55 mil euros e o apoio vai até aos 400 mil euros, e se estiver em qualquer outra zona, se estiver em exclusividade, um jovem agricultor terá 50 mil euros. Já agora também, em termos das charcas, lançamos avisos para o objetivo, porque ainda que o Água que Une seja uma iniciativa de milhares de milhões de euros, não invalida depois projetos importantes, como é o caso das charcas. No rendimento aos agricultores foi essa a grande prioridade para aquilo que foi a reprogramação do PEPAC. PEPAC também é abordado neste livro. Fica aqui uma questão que é: há imposições que vêm da União Europeia que estão nos regulamentos, o que não significa que não se deva ter um trabalho para fazer também essa alteração. Eu termino agradecendo ao autor estes temas que se entrelaçam, estes temas que se tocam e que se complementam, sabendo ainda que nós temos de acrescentar valor e tirar partido daquilo que é nosso, tirar partido daquilo que nos diferencia e que outros não conseguem produzir. Eu gosto muito do slogan europeu, do lema Unidos na Diversidade. E é uma diversidade que nos reforça. E as denominações de origem protegida,
as indicações geográficas protegidas. Também elas são essenciais para nós podermos acrescentar valor e vender aquilo que temos. E neste domínio há ainda um grande trabalho a fazer em termos, por exemplo, daquilo que são as nossas marcas e aquilo que é o nosso marketing. Nós, não é por acaso que colocamos no PEPAC 34 milhões de euros para reforçar a promoção dos vinhos. Temos gente, enólogos e enólogas de grande qualidade, mas na agricultura temos essa mesma qualidade. Nós temos excelentes universidades, excelentes ordens profissionais, jovens cada vez mais qualificados. Mas há um ponto que é também ele absolutamente essencial, que é o da percepção. Não há a percepção, e é o primeiro trabalho que fazemos, em relação à importância da agricultura. Não há a valorização do agricultor. Somos um país com uma mancha florestal brutal e depois temos no primeiro ano da universidade 10 alunos no curso de engenharia florestal. Não é fácil termos os engenheiros agrónomos que vamos precisar. Isto porque muitas vezes, e ainda até na educação e nos livros, aparece o agricultor de enxada na mão como se não tivesse havido modernização. Ou o agricultor vilão que já aqui referi. E esta mudança da percepção é absolutamente necessária. E também se faz com opiniões, com crónicas, como aquelas que o José Martino tem feito. E por isso eu não podia deixar de aqui estar, de agradecer o seu trabalho, as suas opiniões, que poderemos ou não concordar com elas, mas são sempre úteis para o próprio debate e para as podermos rebater, aquilo que são opiniões sem papas na língua, como no título do livro está referido. E, portanto, eu tinha que agradecer, fazer esta breve apresentação de um livro que tem estes itens e outros que não referi, mas que no fundo tem esta lógica, também ela, a da defesa do mundo rural, a da coesão territorial que implica outras políticas, a da transversalidade da agricultura e dos fundos para a financiar, a importância da água, a necessidade da floresta, do seu cadastro, a integração de todas estas políticas para, no fundo, também termos um Portugal mais forte, mais equilibrado, mais competitivo, mais coeso e mais sustentável. Muito obrigado. Então, muito boa tarde. Em nome da Vida Económica, que é a editora que hoje publicou o livro do engenheiro José Martino, gostava muito de agradecer a vossa presença, também de me congratular com este lançamento, que de certa forma consagra e celebra também o trabalho que o engenheiro José Martino tem feito ao longo do tempo. Ele é um colunista regular do jornal Vida Económica e vem sempre salientando a importância do setor agrícola, do investimento na agricultura e sempre de uma maneira muito, muito pedagógica e muito pragmática. E acho que isso é muito importante porque não vos vou amassar depois do que o Sr. Ministro falou sobre a agricultura. Nós não temos dúvidas quanto à importância estratégica do setor em termos de país, mas depois ao dia-a-dia ao investimento, e nisso o José Martino tem dado um excelente contributo com as suas análises e com as suas reflexões. Eu gostava também de acrescentar que, muitas vezes, contrariamente, existe, e o Sr. Ministro também falou nisso, existe uma percepção errada do que é a agricultura, porque muitas vezes associamos setor primário, uma atividade básica, mão de obra intensiva, poucas qualificações, pouco investimento. Não, como sabe, nada disso é verdade. Hoje, cada vez mais, o setor agrícola é um setor de alta tecnologia, muito investimento, cada vez mais robotização. Portanto, em nada fica a dever em termos de inovação e de necessidade de investimento a outros setores de atividade. Por isso, agradeço muito a vossa presença aqui nesta sessão de lançamento
e temos que lançar novos desafios ao engenheiro José Martino para outros trabalhos e continuar a contribuir para o desenvolvimento do setor agrícola e também do agroalimentar. Muito obrigado, sim. Boa tarde a todas e a todos. Peço desculpa. É com imenso gosto e honra que me encontro aqui rodeado de tantos amigos, colegas e pessoas que muito estimo, com quem trabalho e trabalhei ao longo destas dezenas de anos, portanto, quase 40, portanto, 38. Permitam-me pedir desculpa por não poder cumprimentar pessoalmente cada um de vós, mas gostaria de fazer referência a algumas personalidades presentes que protocolarmente merecem ser citadas. Portanto, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, e cuja presença muito me honra, e tenho que lhe agradecer de forma especial a sua intervenção, eu ia dizer o desenrasque, da apresentação do livro, que não estava no programa, mas, portanto, mostrou aqui que é um ministro à altura quando há problemas para resolver, portanto, que tem capacidade para os enfrentar e, portanto, para me ajudar a enfrentar o meu nervosismo, porque não gosto de conviver com coisas mal programadas e que falham, mas que é a realidade da vida e temos que as viver. Agradeço-lhe também o testemunho que assina no livro intitulado Defender o Mundo Rural e tanto que o enriquece e que lhe dá valor. Não posso deixar de cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o Dr. Jorge Sobrado, é Vice-Presidente para a Cultura, Património e Relações Internacionais, mas na minha opinião não ficaria mal se fosse próximo Vice-Presidente para a Agricultura, pela sua ação, pelo seu dinamismo, e portanto não posso portanto, já sabem que eu não tenho papas na língua, portanto é aquilo que eu penso. Portanto, saúdo o engenheiro Bento Aires, Presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, e também o engenheiro Adelino Bernardo, portanto, o coordenador do Colégio de Engenharia Agronómica da mesma instituição, e a ambos pelo apoio institucional, logístico e pela calorosa hospitalidade em que conseguiram, além de ser instalações, desenrascar instalações e ofereceram um porto de honra. A ambos o meu sincero agradecimento. E agora, referindo-me aos ausentes, portanto, aproveito para agradecer publicamente àqueles que, embora ausentes, contribuíram para este projeto. Portanto, o professor Arlindo Cunha, que assinou o prefácio com o título Um observador atento, uma personalidade que admiro profundamente pela sua sabedoria e bom senso, e, portanto, a contribuição foi inestimável na obra. Também o jornalista Manuel Carvalho, tanto cuja massa crítica admiro, tanto nos artigos que publica, como nas intervenções que modera, com profissionalismo e rigor. E, portanto, ao Dr. Manuel Carvalho agradeço também o testemunho, a grandeza das coisas simples que enriquece o livro. Também ausentes, mas que tem que falar, tanto o vereador Nuno Russo, autor do pós-fácio, e os presidentes da CAP e da Confagri, Álvaro Mendonça e Moura e Dalino Leão, pelos testemunhos. Perspectiva reflexiva e provocadora,
e verdadeiro desígnio nacional, respectivamente. Um agradecimento ao João Luís de Sousa e à equipa da editora pelo profissionalismo que permitiu que esta obra fosse concluída com sucesso. Ao Amadeu Araújo, Cláudia Silva, João Santos e Manuel Sousa, faço um reconhecimento público pelo vosso trabalho na revisão e design do livro. Cumprimento ainda o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Baião, o meu amigo professor Paulo Pereira, a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Valença, a Engenheira Ana Paula Xavier. Cumprimento também o Engenheiro Luís Braga da Cruz e a Arquiteta Teresa Anderson e meu colega e amigo, ex-Presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vítor Mendes. Saúdo também aqui as entidades académicas aqui representadas e o Sr. Vice-Reitor da UTAD, o meu amigo professor Eduardo Rosa. Obrigado. Gostaria ainda de destacar o apoio de tantos amigos e colegas ligados às instituições públicas, ao associativismo, ao setor agrícola, como a colega Adelaide Inácio, o Luís Brandão, a Teresa Albuquerque, a Isabel Santana, o José Laranjo, a Sandra Rodrigues, a direção da Kivicup, que aqui está em peso, o seu conselho de administração, o seu presidente Nélio Marques, espero não ter acertado no nome, Guida Pereira e Eugénio Rodrigues, obrigado pela vossa presença. E espero o José Rui Gomes, mas peço desculpa de não citar mais, mas sintam-se todos cumprimentados e não é desfaçatez da minha parte não indicar os nomes. Portanto, agradeço do coração ao Pedro Fonseca, um amigo e conselheiro de longa data, por me ter incentivado a escrever este livro. Já andamos há vários anos nisto. Algo que hesitei em fazer durante muito tempo. Hoje, Dr. Pedro, posso dizer que valeu a pena a sua persistência e a sua ação. Não posso, nesta cerimónia, esquecer de mencionar as equipas da Espaço Visual, da Ruris e Dinastia, tanto que, assim como também à minha família, que aqui está, à minha esposa Rosa, aos meus filhos Carolina e Tiago, também aqui presentes, portanto, e a todos os familiares e amigos, o meu mais profundo agradecimento. Antes de fazer algumas considerações sobre o livro, não posso deixar de ler a seguinte mensagem de alguém que admiro pelo sucesso da sua capacidade política. Portanto, vou passar a ler a mensagem que me foi enviada e me pediram para ler e que acho importante fazê-lo. Na impossibilidade de comparecer como pretendia, na apresentação do livro do meu muito estimado amigo José Martino, nesta mensagem lhe deixo o preito da minha homenagem pela sua alta competência como especialista no domínio da agricultura, a sua visão e a sua veia de empreendedor, o arrojo, mas também a elegância como desenvolve a sua atividade de colunista em publicações de referência. As maiores felicidades e um forte abraço do Fernando Leite. Portanto, Fernando Leite é o CEO da Lipor, individualidade com quem trabalhei durante 19 anos e que é pública. Aliás, tenho um artigo na Vida Económica sobre esta pessoa. Minhas senhoras e meus senhores, este livro é uma reflexão sobre o futuro da agricultura e do mundo rural.
Nele defendo a necessidade de políticas públicas mais inclusivas, que priorizem as regiões mais desfavorecidas e que apoiem a instalação de jovens agricultores, a agricultura familiar e o cooperativismo. É imperativo que os fundos públicos sejam distribuídos de forma justa e estratégica e que reformas importantes, como na gestão da água e no ordenamento territorial, sejam concretizadas. Espero que a leitura deste livro seja tão gratificante para vocês quanto foi para mim escrevê-lo. Que ele inspire debates, aprendizagens e, acima de tudo, ações concretas para um Portugal melhor e mais sustentável. Muito obrigado a todas e a todos. Tenho dito. Convidamos todos os presentes ao Porto de Honra e à sessão de autógrafos que será servida no piso 0. Obrigada. Qual é que é o seu estado de espírito neste momento? É de felicidade, é de concretização de um sonho, de que as minhas crónicas possam ser transformadas em livro e que este livro possa ajudar ao desenvolvimento do mundo rural. São muitas crónicas que provavelmente englobam toda uma área vasta no setor agro. Sim, são 89 crónicas, de dezembro de 2023 a janeiro de 2022, e tem temas desde a agricultura, floresta, alterações climáticas, sol, jovens agricultores, incêndios rurais e muitos mais temas. O tema Sem Papas na Língua é extremamente sugestivo. Portanto, isto quererá dizer que há por ali, enfim, alguns recados também? Sim, claro. Sei lá, há uma carta ao Primeiro-Ministro António Costa, uma resposta a uma carta dele, e também há toda uma crítica às intervenções dos ministros nas comissões parlamentares, todas as questões dos relatórios, intervenções de artigos de ambientalistas, por aí fora. Do livro Agricultura Sem Papas na Língua, de facto, é disto que a agricultura necessita? A agricultura necessita dar a sua verdadeira percepção, ou seja, a agricultura é essencial para a coesão territorial, para a competitividade, para a sustentabilidade. A agricultura é gastronomia, é património cultural, é investigação e inovação, é indústria, é também uma agricultura que precisa de melhorar o rendimento dos seus agricultores e de renovação geracional, até porque, como eu costumo dizer, agricultura significa segurança alimentar, comida no prato, e face aos desafios que nós temos geopolíticos, significa também defesa. Nós temos que contribuir para a autonomia estratégica da União Europeia e, em termos nacionais, devemos fazer com que o déficit agroalimentar, que está nos 5.500 milhões de euros, seja reduzido e rapidamente se inverta a tendência que tem tido nos últimos 3, 4 anos. E para isso é importante aumentarmos as exportações, diminuirmos as importações. Agora, a agricultura exige uma transversalidade em termos do seu financiamento, que é o trabalho que felizmente estamos a fazer, porque temos o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que considera a agricultura como estratégica e estruturante.
Por fim, portanto, este livro que foi aqui apresentado e todas estas crónicas, portanto, designadas Sem Papas na Língua, elas, de certa forma, são necessárias para alertar, enfim, alertar, por exemplo, o Governo para algumas situações, para alguma, digamos, algum planeamento mais eficaz? São crónicas 2022-2023, mas são crónicas que nós olhamos para elas, assim como para outras, opiniões, muitas vezes opiniões divergentes, mas que tocam em assuntos essenciais. Muitos dos assuntos que tocam já estamos a resolvê-los, a iniciativa Água que Une, o Pacto para a Floresta, o apoio aos jovens agricultores, onde com o que fizemos, duplicamos os apoios para os jovens agricultores. O jovem agricultor em exclusividade passará a ter prémio de instalação de 50 mil euros, se estiver numa zona vulnerável 55 mil, um apoio pode ir aos 400 mil quando era 208 mil euros. Portanto, uma reprogramação do PEPAC para aumentar o rendimento do agricultor. Há assuntos que estamos a resolver, há outros que vão implicar alterações a regulamentos europeus, como os que nós pedimos para a existência de um pacto europeu para o combate às alterações climáticas, termos uma garantia europeia para conseguirmos seguros mais baratos e eficazes. E depois coisas tão simples como a que vou dizer agora, que é a possibilidade de utilizarmos drones, por exemplo, para a pulverização, algo que neste momento não é permitido e não faz sentido não ser, mas são regulamentos europeus que nós próprios também temos de ter força para os alterar. Achamos que é um livro importante porque transpõe muito do conhecimento e da experiência do engenheiro José Martino e as reflexões dele têm manifesta utilidade para quem está ou pensa estar no setor agrícola. Por isso achamos que o efeito pedagógico, também a parte da reflexão que faz, que tem aplicação prática e direta, e desse ponto de vista achamos que é um livro importante. Todo o conteúdo deste livro, em seu entender, ele contribuirá para, enfim, chamadas de atenção a quem de direito, nomeadamente os governantes? Sim, também, porque ele tem a experiência, desenvolveu imensos projetos, estudos, projetos de viabilidade. Ele tem uma noção muito grande dos custos, das exigências que os projetos do setor agrícola envolvem e transpõe isso para os artigos que faz. E desse ponto de vista achamos que o conteúdo é muito interessante, sim. E também aos aspectos políticos, como disse, porque também as políticas públicas têm que estar alinhadas para incentivar o investimento e a produção do setor agrícola. Diga-me, o que é que vem acrescentar esta publicação à vossa editora em matéria de agricultura? Sim, nós já temos alguns livros no setor agrícola. Por exemplo, o marketing no setor agroalimentar, o plano de negócios na floresta, não é um tema novo, mas o engenheiro José Martino ele tem um perfil especial pela quantidade de projetos e trabalhos que já desenvolveu e desse ponto de vista é uma mais-valia para a nossa editora e temos a nossa chancela neste livro, sim. Por último, foi aqui falado, portanto estamos a falar dos engenheiros, foi aqui falado que hoje em dia já não há tanta, digamos, apetência para a engenharia, portanto as escolas hoje em dia vivem um pouco esse problema com falta de candidatos para esta área. Qual é que é a sua percepção? Isso talvez seja a consequência de se pensar que o setor agrícola é um setor primário, onde se está associado um bocado a uma atividade pobre, entre aspas, de mão de obra intensiva, de exposição às intempéries, de desconforto. Mas a realidade da agricultura dos dias de hoje é completamente diferente. Hoje é um setor de alta tecnologia, muita robotização, muita inovação, bastante investimento, por isso, se calhar a percepção que o cidadão comum tem da agricultura já não corresponde à realidade. E se as pessoas conhecerem, eu julgo que haverá mais investimento na agricultura e também uma mudança de perspectiva face à maneira como as pessoas encaram a atividade da agricultura, sim.
Bom, e agora estamos aqui nesta área do Porto de Honra, portanto, terminada a cerimónia propriamente dita da apresentação do livro. Agora esta sala para, enfim, de uma forma mais tranquila e mais animada, digamos, portanto, o lugar para o Porto de Honra. Eu, claro, aproveito para falar agora com Bento Aires, ele é presidente da Ordem dos Engenheiros. Eu tive a oportunidade e tivemos todos a oportunidade de ouvir as suas palavras. Eu pegava justamente por aqui. Engenheiros que agora, enfim, já há alguma... já existem em número um pouco deficitário. Existem, nós temos tido muitas manifestações de empresas e de profissionais e de clientes que têm dificuldade em aceder aos serviços e produtos de engenharia, sobretudo em áreas que são clássicas, como a engenharia agronómica, como a engenharia florestal e outras. E aquilo que nós quisemos alertar e felicitar o autor por trazer a agricultura para discussão, que a agricultura é muito mais do que aquilo que está no arquétipo do nosso pensamento, ou das famílias, ou dos jovens que querem ingressar num curso de ensino superior. E que nós queremos, em conjunto com as instituições de ensino, com as empresas, com os profissionais, conseguir contribuir para uma discussão que traga mais talento, mais fixação de profissionais e, sobretudo, para fazer a agricultura muito mais atrativa do que aquilo que ela é hoje. Sem nos esquecermos que a agricultura é uma ciência do território, contribui para a coesão territorial e só há uma área de conhecimento que consegue fazer esta ligação entre o material e o imaterial, que é a engenharia. E nós precisamos de muito mais engenharia para controlar os investimentos públicos, sobretudo aqueles que têm apoios comunitários, para garantir que eles são eficientes, que são eficazes e que, sobretudo, que se transpõem para aquilo que é o nosso foco último, que é o cidadão, que são as famílias, que são as pessoas, e conseguimos produzir mais, com mais qualidade, com mais controlo da qualidade dos produtos agrícolas, com mais quantidade, sobretudo, para garantirmos que temos todos alimentos em quantidade e em qualidade. Temos que falar da pessoa e do engenheiro José Martino, ele que é o grande protagonista desta iniciativa, da apresentação do seu livro. Portanto, José Martino, podemos dizer que é um engenheiro, um agrónomo exemplar. Podemos. O José Martino é um dos principais engenheiros agrónomos desta região, ou pelo menos um dos mais conhecidos e que mais tem contribuído para trazer a agricultura para a discussão. Tem empresas, consegue ter projetos, já liderou uma série de processos e que para nós, a Ordem, faz com que olhemos para o engenheiro José Martino e para as suas obras como um exemplo que devemos seguir, que devemos intensificar, e foi por isso que desde a primeira hora, quando ele nos desafiou a associarmos à apresentação desta obra, dissemos que estaríamos presentes, por casos de sucesso de profissionais com qualidade e que, sobretudo, conseguem dinamizar as áreas de conhecimento em que metem as mãos, para conseguirem divulgar, sobretudo, como ele diz, sem papas na língua. Precisamente aí. Considera que a agricultura nacional precisa de profissionais, pessoas que têm o dom da palavra e que têm, acima de tudo, ou melhor, que não têm papas na língua? A agricultura nacional, sobretudo, precisa de conhecimento. E quando falamos de precisar de conhecimento, precisamos que em todo o ciclo de produção agrícola que haja profissionais que tenham esses conhecimentos adequados. Por isso é que eu terminei a minha intervenção a dizer que só é possível que os produtores florestais, que os agricultores que ganhem dinheiro, como dizia o engenheiro José Martino na sua obra, que só é possível que isso aconteça se tiverem conhecimento e aliados ao seu lado para conseguir atingir esses objetivos. E não tenho a menor dúvida que o maior aliado dos agricultores que tem de ser os engenheiros agrónomos. E qualquer política pública que desconsidere os engenheiros agrónomos desta equação estará condenado ao sucesso em termos de política pública, com uma consequência última, que somos todos nós. Disse também que, e como agora acabou de sublinhar, portanto, a agricultura, os agricultores, os produtores, têm que ter a sua atividade rentável. Mas disse também, há pouco, durante o seu discurso, que a agricultura também tem que ser uma atividade reconhecida, valorizada. Sim, porque nós falamos muito para conseguirmos reter talento, para conseguirmos trazer mais engenheiros agrónomos, fazer com que eles não saiam do país, precisamos de aumentar também o seu reconhecimento. E nós defendemos muito que queremos aumentar o valor, que queremos aumentar o reconhecimento dos engenheiros por uma simples razão.
quanto mais reconhecimento e mais valor os engenheiros tiverem, é sinal que mais conhecimento e que mais valor conseguiram transferir para a sociedade, transferir para terceiros e que o seu reconhecimento é uma função daquilo que conseguiram efetivamente transferir. E agora, por fim, qual é que é a receita? Isso cabe aos políticos? Cabe aos políticos, e eu desafiei o Sr. Ministro há bocado, que todos os projetos de investimento que tenham uma assinatura, que tenham responsabilidade de um engenheiro associada, que as explorações agrícolas, quando está a ser feita uma intervenção, que tenham também um engenheiro a assumir a sua responsabilidade e, por que não, também queremos garantir, quando temos explorações agrícolas de grande dimensão, que vão ter de ter ferramentas de elevada precisão, de boa gestão da água, de responsabilidade associada, que tenham de ter também engenheiros capacitados ao lado dos agricultores para garantir que há uma certa harmonia e conseguimos ter umas explorações agrícolas a contribuir para o desenvolvimento económico, social e sustentável. Muito obrigado, Bento Aires, Presidente da Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado. Agricultura sem papas na língua, portanto, este livro que foi o foco do evento de hoje, portanto, e é justamente numa altura em que ainda José Martino está ainda a dar os seus autógrafos, portanto, aqui no livro de sua autoria, e damos então por terminada esta apresentação. A todos, muito obrigado por nos ter acompanhado e certamente que a revista Voz do Campo irá, com certeza, reportar mais ao detalhe aspectos importantes que se passaram aqui e fazer a sua devida reportagem na revista Voz do Campo. A todos, muito obrigado.